Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam dispostos, com vontade, firmes e fortes. Faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que a gente não se fala. Então, a gente está hoje dando continuidade aí ao nosso ciclo de palestras. Calil, boa noite. A gente está dando continuidade ao nosso ciclo. Boa noite, Rosana. No nosso ciclo de palestras aqui da semana da Unip, em relação... Boa noite, Jonas. Tudo bem? Andrei, como é que vocês estão? A gente está dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, pessoal, e a gente, na terça-feira de noite, havíamos comentado, Amanda, boa noite. Pessoal, antes que eu perca de vista, eu já vou esquecer. Samuel, boa noite, tudo bem? Galerinha, Davi, boa noite. Zaira, tudo bem? Coloquem aí o nome como vocês estão colocando, a maioria de vocês, para que haja aí a devida cômputo dos nomes e dos RAs respectivos. Tudo bem, Hugo? Boa noite. Para a gente poder registrar aí a presença, coloquem aí, então, por favor, esse histórico. E, como eu disse, pessoal, na terça-feira, acredito que muitos de vocês, ou a maioria de vocês, nos assistiu, a gente estava conversando sobre direito constitucional. Espero que vocês tenham curtido a primeira parte da palestra, e aí eu deixei um gancho para a gente poder conversar. Tudo bem, Beatriz? Para a gente poder conversar na nossa aula de hoje. Vocês perceberam que quem assistiu a palestra de terça, a gente acabou fazendo uma análise um pouco mais inicial, introdutória, principalmente porque os meninos na terça-feira, eles ainda estavam no momento bastante inicial do curso. Então, se eu jogasse para vocês algumas desses conteúdos que a gente hoje vai começar já logo de cara a falar, o pessoal vai acabar se perdendo, o pessoal ia acabar se desinteressando e não ia conseguir acompanhar o raciocínio. Então, para esclarecer, pessoal, esse conteúdo que a gente está passando aqui para vocês é um conteúdo que decorre diretamente daquilo que a gente trabalhou em termos da nossa peça, em termos da nossa tese de doutoramento, tá bom? Então, eu vou dar alguns pitacos aí junto com vocês, vou bater um pouco de papo em relação a vocês sobre esses pontos para que, mais do que qualquer outra coisa, provoque algumas reflexões em relação a como que a gente enxerga, como que a gente analisa o direito. Okay? Então, vamos aí começando o nosso bate-papo de onde nós paramos lá na aula de terça-feira, na nossa palestrinha de terça-feira. O que eu queria começar logo de cara apresentando aí para vocês? Pessoal, na terça-feira a gente começou a conversar sobre o que era uma Constituição, um conceito preliminar de direitos fundamentais, e falamos na sequência sobre como que José Afonso da Silva faz a distinção entre as normas constitucionais. Eu acredito aqui, pessoal, entre nós, que esse conteúdo que eu já passamos, né, na terça-feira, não seja um conteúdo absolutamente desconhecido para vocês. Confere, vocês já tiveram isso, acredito eu, que com o meu querido amigo, com o Titio Patuto, quando vocês estudaram direito constitucional. O nosso Patutinho amado, o nosso Patutinho querido. Então, o Patutinho, ele deve ter trabalhado junto com vocês esses pontos, esses aspectos que a gente já passou lá na semana passada, na terça-feira, perdão, sobre direitos fundamentais e sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Então, vamos seguir desse nosso raciocínio para a gente poder começar e continuar desenvolvendo aí o nosso pensamento para que vocês percebam um pouquinho como é que funciona essa questão. Ponto. Como que o José Afonso da Silva estabelece a distinção das normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade? Três distinções, três categorias. Boa noite, Thalita. 3 pontos específicos. Primeiro ponto, normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata. E o terceiro, normas constitucionais de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, ok? Isso daí acho que não é novidade para vocês. Esse critério de classificação do José Afonso da Silva, parênteses,
Se for novidade para vocês, vocês gritam, tá, pessoal? Que a gente diminui um pouco o ritmo, mas eu conhecendo a forma como o professor Patuto trabalha, eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento da vida. Então, trabalhando essa dinâmica, pessoal, a gente acaba percebendo que esses 3 critérios de classificação, plena, contida e limitada, são as formas como uma norma constitucional pode aparecer. Tá. Beleza. Por enquanto, sem trauma. Oi, Micaela, boa noite. Sem trauma por enquanto. O problema é o seguinte: se eu tenho um determinado... Como é que eu vou identificar, a partir de verificar um determinado direito fundamental ou verificar uma determinada norma constitucional, como é que eu vou conseguir classificar a norma X ou Y ou Z numa dessas 3 categorias? Resumindo a pergunta, tem um manual de instrução da Constituição? Não tem. Existe... Tá sem som? Eu acho que não, Guilherme. Dá uma olhadinha. Mas alguém tá com problema de áudio? Aqui tá tudo ok. Calil tá ok, tá perfeito. Dá uma olhadinha aí no teu computador ou telefone, meu querido. Boa palestra. Muito obrigado, Hélio. Vamos junto. Então, gente... Beleza, Guilherme? Tranquilo. Então, gente, seguindo o ritmo, a gente então acaba percebendo que a Constituição ela não tem um manual de instrução e que quase tudo dela vai ser decorrente de uma interpretação do texto constitucional por conta aí de trabalho feito pelos intérpretes, pelo juiz, pelos juristas, de uma forma geral. Então, vamos aqui compartilhar rapidinho com vocês, só para que vocês consigam ler isso na prática que a gente está aqui colocando. Então, vamos aqui, que é mais fácil ler do que ficar no tralalá. Ficou bem em cima. Pronto. Beleza. Então, vamos aqui pegar no artigo 5º que a gente já consegue identificar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, perereco, perereco, sem novidades até então. Então, a gente consegue perceber, olha, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Uma norma de conteúdo pleno, uma norma plenamente aplicada, é uma norma plenamente estabelecida, é uma norma que não precisa de um conteúdo muito mais explicativo do que esse que a gente acabou de falar, de estabelecer. Ela é suficiente em si mesma. Vejam o 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Artigo 5º, inciso 13. Percebam, se eu parasse a leitura do artigo 5º, inciso 13, a partir daí, seria uma norma plena, ok? Seria uma norma plenamente aplicada. Essa é a regra geral. A regra geral é da liberdade. Agora, percebam, continua. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, significa o seguinte, que, em regra geral, nós temos nesse caso, do inciso 13 do artigo 5º, nós temos uma regra, uma norma constitucional que seria plena. Mas ela não é plena, por quê? Ela não é plena porque existe uma vírgula no meio da frase, que vai tolher um pouco, que vai conter um pouco, que vai dizer que aquela norma, especificamente falando, se houver uma lei infraconstitucional, essa lei infraconstitucional ela irá limitar a plenitude daquela regra. Fez sentido? Fez sentido? Então, enquanto não tiver lei, a norma é plena. Mas a partir do momento em que eu tenho uma lei regulando aquele assunto, ela vai passar a ser contida por aquela lei. Tudo bem?
exemplo clássico do artigo 5º, inciso 13, de trabalho, ofício ou profissão. Vou dar 3 exemplos para que vocês consigam entender onde que eu quero chegar. Advogado. Vocês estão indo à direção final do curso e logo mais vocês vão ter que prestar exame de ordem. Por que que vocês são obrigados a prestar exame de ordem? Porque vocês, se formados bacharéis em direito, vocês não são advogados, vocês são bacharéis em direito. Vocês são advogados se vocês prestarem e forem aprovados, e serão aprovados em exame de ordem. Percebeu? É uma limitação. Então, eu não posso sair por aí doido que nem um maluco dizendo: ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, sem ter formação em medicina, engenharia ou em qualquer outra carreira que exija um requisito definido pela lei. Mas está dizendo que é livre o exercício do trabalho, ofício ou profissão. É livre, vírgula, obedecidos os critérios definidos pela lei. Tudo bem? Primeiro exemplo que eu estou dando, então, é o exemplo do advogado, do médico, do engenheiro, enfim, todas essas profissões que exigem, por uma determinação legal, por uma regulamentação legal, que haja uma formação técnica em nível superior, e no caso da advocacia, além da formação técnica, uma prova de aptidão. Ok? Muito bem. Segundo exemplo que eu vou dar para vocês. Em 2008, 2009 ou 2010, alguma coisa nesse sentido, nesse final da década passada, nós tivemos um julgamento no STF que disse: para você ser jornalista, não há necessidade de conclusão de curso ou de diploma de curso de jornalismo. Para você exercitar a profissão de jornalista, não exige o curso de jornalismo. A lei exigia, mas a gente acabou percebendo que o Supremo Tribunal Federal disse: olha, nessa situação, a exigência da lei é demais. Não pode a lei criar um critério definindo a questão da profissão do jornalismo, porque esse critério ele é excessivo e viola a primeira parte do artigo 5º, inciso 13. Então, volta para a regra geral de exercício de trabalho, ofício ou profissão. Ok? Se tiver muito complicado, avisem que a gente tenta desembaralhar aí junto com vocês. Para ainda trazer ainda um outro exemplo, o terceiro exemplo, que a gente vê nos nossos dias de hoje. Obrigado, Jonas. Uber. Ah, não pode Uber, de jeito nenhum. Não pode aplicativo, transporte, porque fere, porque a lei municipal ela diz que não pode. Amiguinho, é livre o exercício de trabalho, ofício ou profissão, é regra. A lei municipal, se ela cria uma distinção e proíbe o transporte de aplicativo, ela está ferindo essa regra. Então, vocês estão percebendo que o fato de ela ser contida nessa classificação do José Afonso da Silva, ela pode ter as características alteradas? Sem dúvida, é o Pablo. Sem dúvida, Pablo. Sem dúvida nenhuma. Só que ela não vai poder ser alterada a qualquer sorte. Ela vai acabar observando o espírito. Então, eficácia e aplicabilidade. Aí nós temos o seguinte: eficácia. E aplicabilidade imediata das normas constitucionais. Eficácia plena e aplicabilidade imediata. Eficácia contida e aplicabilidade imediata. E eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Ok? Então, o que a gente vai perceber? Que, no caso
de uma eficácia, uma norma constitucional de eficácia contida, pessoal, a regra é que ela seja plena. E ela, como regra geral, ela vai se movimentar de forma plena até que haja uma lei que, por alguma justificação adequada, venha a conter os seus efeitos. Como o Pablo agora há pouco falou, então há necessidade de uma lei que vem a alterar as características daquela norma plena, que seria plena. Por que não pode qualquer tipo de alteração? Porque a regra geral é pela plena e não pela limitação. A limitação, ela é exceção e não regra. Tudo bem? Então, estamos aí rememorando o direito constitucional que vocês viram aí há uns 3 semestres, mais ou menos. E a norma limitada, Tiago? Bem, essa norma limitada, pessoal, ela vai ter algumas características bastante evidentes dependendo do tipo como ela se manifesta. Nós vamos ter 2 tipos de normas limitadas: institutivas e programáticas. O que são as normas institutivas e o que são as normas programáticas? Vamos lá. Então, a norma, vamos começar pela que vocês acham que conhecem mais fácil. A norma programática. A norma programática, pessoal, é aquele tipo de norma constitucional que tem aí como um determinado fundamento um ponto aberto da Constituição. Então, por exemplo, vamos aqui no artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais: constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e por aí vai. Galera, é absolutamente abstrato, é absolutamente etéreo, é programático. Normal, Paulo, estamos de boa. Então, a gente acaba percebendo que as normas programáticas, elas servem justamente, mas ó, vou falar um negócio para você, viu, Pablo? Isso cai na OAB e despenca na OAB, na verdade, não cai, despenca na OAB. Então, tomem cuidado com isso. Então, pessoal, o que a gente acaba percebendo é que essas normas programáticas, elas dão um norte, dão uma ideia geral. Mas quem que vai constituir essas normas? Quem que vai estabelecer essas normas? É o governo, são as leis infraconstitucionais e por aí vai. Então a gente acaba percebendo, pessoal, que essas normas programáticas, elas dão uma ideia geral. Diz o seguinte: o Brasil tem que caminhar, por exemplo, para erradicar a pobreza. O Brasil tem que caminhar, por exemplo, para evitar desigualdades. Esse é o norte. Como é que vai ser feito esse norte? Sei lá, vai ser feito, por exemplo, por um plano de governo que for definido nesse caminho, que for definido nesse sentido, tá bom? Então, a ideia da norma programática é essa, que eu acabei de passar aí para vocês, uma ideia geral, um norte geral. Muito bem. Tem a outra norma limitada, e a outra norma limitada, ela está aqui prevista, como, por exemplo, artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Isso daqui é um exemplo de princípio institutivo. Significa dizer que a lei, a Constituição, ela disse, basicamente, o geral. Falou, olha, vai ter que ter uma lei que vai tratar desse assunto. Ponto. É um princípio institutivo, é um princípio definido de forma geral pela Constituição Federal. Então, toda vez que a Constituição Federal ela se virar para o legislador e dizer: legislador, você vai legislar sobre este assunto, é um princípio institutivo. É uma norma de que natureza? Uma norma constitucional de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Por que eficácia limitada? Porque depende de outras leis, depende de plano de governo para ser colocado em prática. Por que imediata? Porque não dá para colocar em prática imediatamente. Tem que esperar vir justamente uma lei, um plano de governo para poder colocar isso em prática.
Tudo bem por enquanto? Estamos conseguindo assimilar a regra geral do jogo, pessoal? Sim, não, mais ou menos. Já esqueceu tudo? Já estão pensando em desistir do curso e fazer outro curso? Obrigado, Jonas. Estamos juntos. Vamos fazer aí corte e costura, vamos fazer educação física, vamos fazer aí cursos de culinária, daqui a pouco começo com umas receitas legais. Vamos fazer gastronomia junto, Pablo, tamo junto. Galera, de boas, eu estou aí batendo um papo com vocês até para a gente se lembrar dessa questão de fundamentos aí do direito constitucional, porque isso cai que nem água em exame de ordem, e é sempre bom a gente se lembrar desses pontos, ok? Por que eu estou colocando isso aí para vocês agora? Porque agora começa a gente a entrar no espírito daquilo que a gente está querendo trabalhar na nossa tese. O que a gente diz? O que a gente percebe? Como é que é a briga em torno de alguns pontos dos direitos? Sim, professor, Constituição aberta e anotações, estamos caminhando. Vamos junto, Isabela. Legal. E percebam o seguinte, pessoal, que quando a gente está falando dessa interpretação, justamente por não ter um manual de orientação da Constituição, não existe um livrinho de explicação do que é a Constituição, de como que ela se estabelece, como é que ela se organiza, tudo na base da doutrina, é tudo na base da interpretação. Galera, o negócio é caótico, para dizer o mínimo. Fulano diz tal coisa e Cicrano diz outra coisa extrema oposta. Isso vai refletir muito fortemente na forma como a gente vai estabelecer a questão dos direitos fundamentais. E aí é onde o bicho começa a pegar. Talvez você já tenha ouvido falar de algumas dessas teorias que eu vou citar aqui para vocês, e eu vou começar por duas. Reserva do possível. Mínimo existencial. Vocês já ouviram falar de alguma coisa nesse sentido? O que é reserva do possível e o que é o mínimo existencial? E o que isso tem a ver com direitos fundamentais? Rosana não conhece. Tudo bem. Ele diz que o financiamento do Estado não é maior que os direitos fundamentais como a vida. É aí que está. É questão da interpretação, Jonathan. Você está coberto de razão. É uma questão de interpretação. Vamos resumir para vocês o que é reserva do possível e vamos resumir para vocês o que é o mínimo existencial. Essas duas interpretações, né, esses dois institutos, pessoal, só para dar uma base histórica, eles surgem na Alemanha. Por que eles surgem na Alemanha? Eles surgem na Alemanha porque a nossa Constituição, só para comparar com a Constituição da Alemanha, a nossa Constituição, ela fala de uma forma assim muito clara quais são os direitos sociais, os direitos fundamentais de segunda geração ou de segunda dimensão. Vocês estão lembrados disso? Então, nós temos aí os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais, nós temos os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, e nós temos os direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos, difusos ou transindividuais, ok? Quem não está acompanhando, quem não está lembrando, depois dá um pulinho lá no meu canal no YouTube que eu upei a palestra de terça-feira, que eu passei rapidamente esses pontos para a molecadinha mais nova compreender o espírito da coisa. Mas, de uma maneira geral, acredito que todo mundo entenda o que é um direito individual. Eu tenho o direito à vida, tenho direito à minha liberdade, eu tenho direito à minha igualdade, segurança jurídica e à propriedade, notadamente aqueles direitos ali do artigo 5º. No artigo 6º, nós temos os direitos sociais. E esses direitos sociais, eles têm que finalidade, pessoal? Equilibrar a balança. Então, o Estado ele começa a interferir no mercado, o Estado começa a interferir na sociedade para trazer um equilíbrio na balança. E aí é que a coisa começa a complicar. Por quê? Porque na Constituição brasileira, isso está bem claro, quais são esses direitos sociais. Agora, lá nessa Constituição da Alemanha, onde que começa esse debate todo que a gente está falando, a Constituição do pós-guerra da Alemanha, ela não dizia e não diz ainda hoje
O que são direitos sociais? A Constituição da Alemanha, pessoal, ela simplesmente diz: todo mundo tem direito à dignidade humana. E para por aí. E aí, galera, na década de 60 e na década de 70, algumas pessoas, a Defensoria Pública lá da Alemanha, ela entrou com uma ação contra o governo, dizendo: Defensoria, essa pessoa aqui ela é pobre e ela precisa de um benefício social para garantir o mínimo existencial. E aí começa a surgir a ideia dos direitos sociais na Alemanha e do mínimo existencial na Alemanha também. Então, não é por uma força de constatação da própria Constituição. Não, não é. É por uma interpretação da Corte da Alemanha. A Corte da Alemanha ela fez essa construção e, por meio do mínimo existencial, ela reconheceu direitos sociais. No Brasil não precisou dessa construção para se reconhecer direitos sociais. No Brasil, a nossa Constituição de 88, como eu disse, lá no artigo 6º e diante, tem a constatação, o arrolados, quais são os direitos sociais que nós temos direitos. Ok? Muito bem. Reserva do possível. Também veio lá da Alemanha. E da mesma forma como surgiu o mínimo existencial, surge numa contrapartida a tese, né, a constatação de que aquele direito social ele deve ser garantido desde que o Estado tenha condições de garantir economicamente, viabilidade econômica para garantir aquele direito. Então, significa dizer basicamente o seguinte: a reserva do possível, ela puxa a sardinha para o lado da economia, ou da possibilidade, ou da viabilidade econômica, e o mínimo existencial puxa a sardinha para o lado da total e plena e restrita proteção das pessoas. Agora vocês talvez estejam começando a perceber o nó que isso vai dar, o problema que isso vai dar. E, de fato, é um problema bastante grave. Porque quem que tem razão? Quem defende o mínimo existencial ou quem defende a reserva do possível? Pergunto para vocês. Quem que vocês acham que tem razão? Mínimo existencial ou reserva do possível? Não é uma pergunta fácil. O que vocês acham? Como é que vocês se posicionariam? O que vocês acham? Ah, Pablo, então, garoto, você já veio e já deu uma ideia daquilo que a gente trabalhou na nossa própria tese. Boa, Pablo, muito bem observado. Jonathan falou assim: reserva do possível não tem como recursos escassos assentarem demandas infinitas. Uma depende da outra, a Andressa falou. Galera, vocês estão muito ligados. Isso é muito bom, viu, galera? Porque, de fato, pessoal, o que eu vou colocar para vocês é o seguinte, que existe aí muita gente muito boa, muito renomada, com muita bagagem jurídica que diz que o mínimo existencial tem que ser garantido a todo custo. E tem muita gente também muito renomada que diz que a reserva do possível tem que ser garantida também a todo custo e não adianta querer abrindo, dando e reconhecendo direitos à torta e direito que não vai dar certo. Então, o equilíbrio é o que se está tentando aqui passar para vocês. Mas essa briga entre um e outro, essa briga entre aspas, tá? Entre um e outro, é uma briga que não tem uma solução muito fácil. Então, o que eu gosto de ponderar para vocês sobre esse determinado assunto, pessoal? Esse debate entre esses dois pontos, ele é um debate que eu gosto de exemplificar por meio de uma construção da filosofia.
A filosofia, pessoal, ela sugeriu lá na década de 60, 70, por meio de uma autora chamada Philippa Foot, e ela sugeriu a seguinte ideia. Talvez você já tenha ouvido falar desse experimento mental em algum momento da vida de vocês. A ideia é a seguinte: vocês estão isolados dentro de uma casa de controle de trens, ok? E sem possibilidade de contato com o mundo real, o mundo além da casa, o mundo onde passam os trilhos dos trens. E vocês têm na mão de vocês uma chave, um controle que vai dizer que o trem, ele vai para a pista da direita ou vai para a pista da esquerda, ok? E vocês estão percebendo que ali longe vem uma composição desgovernada, um trem desgovernado, e vocês têm o poder de mandar esse trem ou para a pista da esquerda ou para a pista da direita. Vocês vão ver que tem um grupo de pessoas na pista da direita e um grupo de pessoas na pista da esquerda. Vocês veem que na pista da direita tem 5 pessoas. E vocês veem que na pista da esquerda tem 20 pessoas. Para onde que vocês vão mandar este trem? Não dá para vocês avisarem, já digo isso para vocês. Vocês estão isolados. Vocês não conseguem avisar, vocês não conseguem gritar, vocês não conseguem parar o trem. Vocês têm que fazer uma escolha simples: direita ou esquerda. Não tem uma resposta fácil para isso, pessoal. Ah, são 5 pessoas, numericamente falando, 20 pessoas são mais, então, se é para matar, vamos matar 5 pessoas. É complicado. Se eu, por exemplo, falasse para vocês que a pista da esquerda, onde estão as 20 pessoas, são todos, por exemplo, condenados por crime de estupro. E na pista da direita são 5 pessoas e são todas pessoas de bem, são todas pessoas que nunca cometeram nenhum crime, são pessoas idôneas e probas. Se eu falasse, por exemplo, que na pista da direita são 5 pessoas idosas e na pista da esquerda são 20 bebês. Se eu falasse na pista da direita, ao contrário, seriam 5 bebês e na outra 20 pessoas idosas. Eu estou colocando para vocês, mexendo com vocês, que as características pessoais dessas pessoas podem ou não interferir na forma. Exatamente, Nina. A coisa é para ficar de fato. Ah, Zaira, muito bem. A questão do utilitarismo está muito ligado a essa proposta que a gente tem aí com vocês. Então, de fato, pessoal, a gente acaba percebendo que, primeiro, não adianta vocês displicentemente dizerem: não, eu vou botar na pista da direita que eu quero matar todo mundo. Exemplo da professora Carmen, muito bem, é o Bentham e o Mill, exatamente, é o utilitarismo, muito bem. Então, o que a gente acaba percebendo, galera, é que não existe uma resposta fácil. Tudo tem dano, tudo tem efeito colateral. E aí a gente vai acabar percebendo que, dentro do que é possível, o que é viável, talvez busque-se um caminho o menos traumático possível para aquelas circunstâncias. Não que aquele caminho menos traumático possível, pessoal, não vá resultar em algum tipo de dano. Vai resultar em dano. Não vai haver aí uma plenitude de compleição de direitos, mas é o que se tem para hoje. A locomotiva está desgovernada e a gente precisa... Ó, então, a locomotiva está desgovernada e a locomotiva desgovernada, ela precisa ir para algum lugar. Então, por conta disso, e aí dentro dessa análise utilitarista, que vocês já estão percebendo onde a gente quer chegar, talvez a gente consiga encontrar um critério que ajude a compreender um pouco melhor a dinâmica dessas escolhas. Nem de um lado falar que dá para garantir direitos para todo mundo, à torto e à direito, e nem do outro lado garantir aí uma restrição econômica desses direitos sob essa
desculpa econômica e deixar de se garantir os direitos econômicos, os direitos sociais por uma motivação econômica. Então, como diz o colega acima, acho que foi o Pablo, tentar encontrar esse meio termo. Tá, na teoria é bom. Como é que a gente consegue tentar encontrar esse meio termo? Então, aí o que a gente está propondo, o que a gente está querendo tentar trazer aí para vocês. A solução intermediária para uma questão como essa, pessoal, que a gente está tentando oferecer é, primeiro, reconhecer que é difícil a escolha. Na verdade, existe aí algumas obras, alguns livros que dizem que justamente isso são escolhas difíceis ou escolhas impossíveis, e em virtude de serem escolhas difíceis e escolhas impossíveis, em alguns casos, vai caber à pessoa que está promovendo essas determinadas escolhas, cabe uma tentativa de se analisar de uma forma o mais vou reportar aquela expressão que vocês mesmos utilizaram, o mais útil dentro de um contexto geral dos fatos, a partir de uma análise o mais objetiva possível dos fatos. E aí, pessoal, é aí onde a gente está querendo apresentar essa ideia de uma forma geral. A gente está querendo tentar traduzir para vocês, pessoal, que simplesmente entrar nesse debate entre realizar todos os direitos e não realizar nenhum direito, dá para a gente tentar encontrar um meio de caminho, um meio termo, por meio de uma análise econômica, por meio de uma análise macroeconômica. Por que a análise macroeconômica é tão importante para isso? Porque, pessoal, o direito social, o direito ali previsto no artigo 6º, em especial, ele depende de dinheiro para ser realizado. Então, eu ali falando do meu, artigo 6º da Constituição, eu vou perceber que todos esses direitos positivos, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança pública, previdência, maternidade, infância, assistência, enfim. Tudo isso depende de dinheiro. Mais do que nunca depende de dinheiro. Porque não basta apenas eu falar e dizer, olha, eu tenho ali a saúde garantida e eu não provenho um sistema único de saúde capaz de suportar essa demanda de saúde. A lei, no papel, ela é vazia. Quem vai dar a sustentação para a lei é o dinheiro, a economia, que vai dar aplicabilidade para essa determinada lei. Então, no final das contas, pessoal, por mais duro que possa parecer, e de fato não estou querendo dizer que é uma questão leviana que deve ser resolvida de forma leviana, não, muito ao contrário, eu estou dizendo o seguinte, que dentro de um contexto em que há um recurso econômico escasso, essa palavra é muito importante em economia, escassez. Há um recurso econômico que é escasso, esse recurso econômico ele precisa ser dosado de uma forma o mais equilibrada possível, para realizar da forma o mais efetiva possível aquele grupo de direitos, em especial desse grupo de direitos sociais que envolvem um emprego de um gasto público, um gasto financeiro muito grande. Então, no final das contas, pessoal, o máximo possível não significa tudo. O máximo possível é essa ideia do equilíbrio. O máximo possível é fazer com os recursos que se tem economicamente disponíveis o máximo possível da realização dos direitos sociais. Só que em alguns momentos, pessoal, e aí para encaminhar para a parte final desse nosso bate-papo, em alguns momentos, esse máximo possível vai estar num patamar alto. Em outros momentos, esse máximo possível ele vai estar num patamar mais baixo. Por que, Tiago, que isso vai acontecer? Por que vocês acham que esse máximo possível ele pode vir para cima, como pode vir para baixo?
Se eu estou associando esse máximo à economia, o que acontece na economia que traz a economia para cima e para baixo? Alguém tem alguma ideia? O que a gente está vivendo nesse momento em termos econômicos? Um momento de prosperidade por causa da pandemia? Será que hoje, eu associando esse máximo, crises econômicas, Davi? Exatamente. Então, a gente acaba percebendo que existe uma flutuação na economia. A economia não é um foguetinho que sempre vai para cima. A economia de um país, e isso, Jonas, exatamente, há uma instabilidade que é natural da economia, oscila muito. Então, em algum momento, quando eu estou com bastante dinheiro no bolso, estou fazendo figurativamente falando, tá, gente? Quando eu estou com muito dinheiro no bolso, eu consigo estabelecer um patamar mais elevado de gastos de direitos sociais em relação ao momento em que eu estou apertado. É o que acontece na vida da gente. Então, vamos supor aí que a gente tá no emprego legal, tá no emprego bom, tá ganhando um dinheiro bom. E aí, de repente, a gente perde aquele emprego bom e vai trabalhar num lugar que não paga tão bem. Ou então, a gente vai ter que fazer frente a outros gastos de outros lugares e isso acaba depreciando o valor que a gente recebe. Pô, é claro que os gastos bobos vão ser os primeiros a ser cortados. Então, não vai ter mais cinema todo final de semana. Aliás, não está tendo cinema de jeito nenhum. Mas não vai ter cinema final de semana. Não vai ter mais balada todo dia. Não vai ter mais Blue Label a cada minuto. Não, não vai. Vai ter que se dosar para poder justamente se enquadrar com a nova realidade econômica. Tá, Tiago, eu entendi. Então, significa, o que você está dizendo, o que você está explicando, é que existe uma necessidade de equilíbrio entre a economia e a realização de direitos, eu concordo, e como que isso se encaixa lá naquela teoria do José Afonso da Silva. E aí é onde eu estou propondo, pessoal. De fato, não se encaixa. Eu estou sugerindo que venha a ter um novo termo de eficácia em relação às normas constitucionais. E essa eficácia, que seria uma eficácia variável, ela é variável de acordo com a maré, no caso, econômica, que está diretamente associada, atrelada a essa questão que a gente está aqui colocando para vocês. Então, a eficácia variável, basicamente, pessoal, é uma outra categoria, uma nova categoria, que não é ainda reconhecida pela doutrina, não é reconhecida por ninguém, é só o doido dessa pessoa que vos fala tá defendendo essa ideia, por enquanto, mas ela está associando aos máximos daquilo que é possível de se realizar na economia para se garantir a realização dos direitos sociais. Em linhas gerais, pessoal, é isso que a gente tem como estabelecido aí dentro dessa dinâmica. E aí, para finalizar, pessoal, por que eu abro mão da possibilidade de ter todos os direitos? Por que eu abro mão para não tê-los? Por que eu abriria a mão de ter a possibilidade de ter saúde, educação plenamente garantidas? E por que eu abriria a mão de quebrar ou perder este patamar que eu tinha conseguido anteriormente? Qual que é a lógica da gente, da sociedade, abrir mão de um patamar elevado para um patamar mais baixo? A lógica, pessoal, é a mais objetiva possível. Se eu quero manter lá no alto e forço manter lá no alto, uma hora a grana acaba e não vai ficar no alto. Vai ficar uma lei que diz, olha, todo mundo tem o direito à saúde e ninguém vai ter o direito a nenhuma saúde. Todo mundo tem o direito a, sei lá, segurança pública e ninguém vai ter direito à segurança pública, porque é uma norma no papel, uma lei no papel.
É uma lei vazia. Então, o que eu estou ponderando aí com vocês? A sociedade, ela acaba tendo uma responsabilidade no sentido de tentar, dentro do que é possível, perceber a dificuldade desses momentos em que se vive e quando se está num momento mais de abundância, claro, se recebe uma realização de direitos sociais de uma forma mais abundante. E quando se está num momento de mais arroxo, aperto de cinto, não dá para falar em medidas que vão contra isso. Não dá para se falar de uma realidade que vai contra isso. E percebam, pessoal, o seguinte, que no momento de arroxo, existe sim a necessidade de se promover alguns tipos de investimento. Aliás, é o que o governo, por exemplo, não estou aqui citando política, tá, gente? Estou só exemplificando para que vocês consigam entender. O governo está fazendo isso. A gente está num momento de crise e o governo está injetando dinheiro no bolso das pessoas. É um movimento que a gente chama em economia de movimento contracíclico. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é um movimento que é necessário para dar o start de novo na economia. É um arroxo, vai ter que se arrochar algumas coisas? É claro que vai ter que se arrochar algumas coisas. Muito dinheiro que está sendo programado para ser gasto em outros lugares não vai poder ser gasto, ainda que se esteja investindo em determinadas medidas para poder tirar as pessoas da crise econômica, de uma crise social, de uma crise humanitária. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, que há uma necessidade de flutuar esses direitos junto com a economia. Tentar realizar esses direitos tanto quanto possível, ao máximo possível, de acordo com o cenário econômico. Isso é uma eficácia variável. Isso não tem em lugar nenhum, é uma coisa que a gente está apresentando pela primeira vez, uma ponderação que a gente está apresentando pela primeira vez, que vem adicionar essa nova categoria aí junto dos direitos fundamentais, em complemento ao professor José Afonso da Silva. Tá bom, pessoal? Não vou me estender muito mais do que isso. Estou vendo aí que o pessoal já está ficando impaciente, já estamos aí com quase 50 minutos de palestra, 50 minutos de bate-papo, que na verdade é um bate-papo, e me coloco aí à disposição para qualquer tipo de dúvida. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, espero que tenha sido aí, pelo menos ao menos, um pouco interessante para que vocês consigam pensar novas formas de enxergar o direito, que vocês consigam perceber que mundo afora tem outras formas de se trabalhar o direito. A gente dentro do direito, galera, e eu digo isso para vocês quase como sendo um desabafo, quando eu fiz o meu mestrado lá em 2008, 2009, 2010, 2011, enfim, eu falava assim na minha dissertação: o direito tem que resolver tudo, a norma jurídica tem que resolver tudo, o que a norma jurídica diz tem que ser cumprida. Eu falava umas idiotices, pessoal. Estava falando isso de uma forma que hoje eu percebo que não é a forma mais madura de se perceber a realidade. E é isso que eu estou tentando transmitir para vocês agora. Agora, 10 anos depois do que eu falei ali, eu estou revendo tudo o que eu estou falando. Eu estou dizendo, olha, não dá. A norma jurídica diz A, esse A ele tem que ser compatível com a realidade, com o contexto. Tem que ser o A no máximo possível em relação ao contexto. Então, o direito ele não tem a possibilidade de caminhar sozinho. Não dá para o direito caminhar sozinho. Se o direito caminha sozinho, ele fica falando para as paredes. Não é o que se pretende. O direito tem que ser uma ferramenta importante na vida das pessoas, que resolva o problema. Armando, obrigado. Vamos ver. O Pablo. É uma teoria plausível, porém a dúvida é a mesma teoria que colide com José Afonso da Silva e não colide com esse equilíbrio? Explica melhor, Pablo. Vamos ver se eu consigo esclarecer aí para você. A mesma teoria que colide com a do José Afonso da Silva também não colide com esse equilíbrio? Então, Pablo, vamos ver se eu consigo tentar entender o que você perguntou, cara. O José Afonso da Silva, né, o professor José Afonso da Silva, quando ele lançou essa ideia inicialmente, ele havia estabelecido esse parâmetro unicamente voltado
para o direito e para o intérprete. Então, ele acabou estabelecendo uma posição positivista, estritamente positivista, das normas constitucionais. E aí, o que acontece quando eu tenho um critério só positivo? Eu estou só olhando a norma jurídica dentro do mundo do direito. Eu não estou olhando a norma jurídica dentro de um contexto do direito, mas com uma reverberação com outras ciências. Então, esse contexto mais equilibrado, Pablo, só vai ser possível de ser atingido, de ser observado, se de fato a gente perceber que tem outras ciências que vão dar variável, que vão interferir no direito. A economia interfere no direito. Se não tiver uma economia saudável, não dá para a gente falar em realização de direitos. Então, é importante a gente acabar percebendo talvez essa outra possibilidade, esse outro caminho que estaria aí compatível com essa análise econômica, né? Então, economia interfere no direito, direito interfere na economia. E não dá para a gente analisar só o direito olhando só a própria norma jurídica, sem os valores. Armando, harmonia. De fato, é importantíssimo. Parabéns pela pergunta, viu, Pablo? Muito boa. Mais alguém quer ponderar alguma coisa, galera? Tem um rabo aqui de um cachorro no meio do vídeo, mas tá de boa. Os cachorros aqui estão tudo em torno de mim. Mais alguma ideia, galera? De boa? Então, pessoalzinho, eu agradeço aí o nosso bate-papo, agradeço aí a nossa atenção. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço grande para vocês, um bom descanso, uma boa noite. Nos vemos na semana que vem. Uma boa noite, Taisla. Valeu, Davi. Muito obrigado. Fabian, Rosana, Pablo, Jonas, muito obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Tamires, uma boa noite. Valeu, Clebinho. Tamo junto. Saudade nada, rapaz. Tu me abandonou. Zaira, Andrei, Ana Clara, boa noite. Valeu, galerinha. Isabela, Walter, vamos lá. Passou rápido. Não tem ensinamento nenhum, Isabela. Tamo junto, tamo batendo papo. Micaela falou. Tchau, meninada. Vamos então descansar. Elineide.